Olá, pessoal. Então, vamos continuar aqui a nossa correção, né? Agora com o tema Origens do Eletromagnetismo, página 23 do livro de atividades, tá bom? De ciências. Então, a questão 11, ela vem nos dizer: leia o texto a seguir e responda às perguntas propostas. William Gilbert, o pioneiro em estudos profundos da eletricidade e do magnetismo, durante suas investigações registrou o comportamento peculiar da agulha magnética e a análise das suas inclinações e declínios o fez chegar à conclusão de que a Terra era um gigantesco ímã. As suas teorias foram continuadas por muitas experiências, como a de localizar uma barra férrea guiado em endereço norte-sul, que foi magnetizado pela influência da Terra. Então, a experiência de William Gilbert aí com essa agulha magnetizada, que nada mais é do que uma agulha imantada. A agulha ela se transforma em um ímã quando nós a esfregamos em um ímã, né? Então, ela adquirindo essa propriedade, nós podemos, por exemplo, colocar ela boiando sobre a água, ela tendo liberdade de se movimentar, a ponta da agulha, sendo o polo norte, né, dessa agulha imantada, vai se direcionar ao polo norte geográfico da Terra, que no caso é o polo sul magnético da Terra, né? Então, o polo norte magnético da agulha vai se direcionar, vai querer se aproximar ou ser atraída para o polo sul magnético da Terra. E percebendo isso, né, essa orientação de ímãs, né, de acordo com o norte e o sul do planeta Terra, ele concluiu que a Terra era um gigantesco ímã. Muito interessante a gente perceber isso. E por que ele concluiu isso? Porque os ímãs, eles têm aquela característica de ter um campo magnético. Então, tendo um campo magnético, ele vai orientar todos os ímãs que entram nesse campo magnético com relação à direção deste campo magnético. Ou seja, todo ímã vai ter um campo magnético. E o campo magnético ele serve para orientar de onde sai esse campo e para onde vai esse campo. Sempre o campo magnético ele vai do norte, ok? No caso do planeta Terra está no hemisfério sul, tá bom? No polo sul geográfico. Então, vai sair aqui do polo norte magnético da Terra e vai em direção ao polo sul magnético da Terra, que está no polo norte geográfico da Terra. Então, Gilbert, percebendo isso, ele percebe o quê? Então, se eu coloco qualquer ímã dentro desse campo magnético, o ímã ele vai querer, né, lembrando que os opostos se atraem, então o polo norte magnético desse ímã, que é a ponta da agulha, sendo atraído para o norte geográfico da Terra, logo no norte geográfico da Terra precisa ter, então, também um polo sul para atrair o polo norte da agulha. Então, ele percebendo isso, ele diz, o próprio planeta Terra ele precisa ser um ímã, para ter um campo magnético que oriente essa agulha que também é um ímã, ok? Então, os ímãs, o polo norte vai atrair o polo sul e, ao mesmo tempo, o polo norte ele vai repelir o polo norte e o polo sul vai querer repelir o polo sul. Tá bom? Então, a gente vai ter essa consideração. Então, colocando uma agulha no campo magnético da Terra, nós vamos ter que a ponta dessa agulha, onde está o polo norte, apontando para o polo norte geográfico da Terra, indica que no polo norte geográfico da Terra, nós temos o polo sul magnético da Terra. Ok? Até aqui? Então, voltando para a nossa questão, letra A, ele vem nos dizer, a questão vem nos perguntar: qual é a explicação atual para a Terra ser considerada um ímã? Todos nós, né, quando estudamos as partes do planeta Terra, sabemos que
dentro do planeta Terra há um núcleo interno e há um núcleo externo, ok? E depois disso nós vamos ter o manto terrestre e depois nós temos a crosta terrestre, que ela é uma camada de rocha sólida, né? A crosta terrestre. Então, no núcleo da Terra, o que faz com que haja esse campo eletromagnético da Terra nada mais é do que o movimento desse núcleo terrestre. Por quê? No núcleo interno da Terra, nós temos metal, principalmente ferro e níquel, que são dois metais, são ferromagnéticos. Dentro do interior aqui, então, no núcleo interno, nós vamos ter um núcleo parado, ok? E um núcleo parado e sólido. De modo que, em torno desse núcleo parado e sólido, nós temos um núcleo mais pastoso. Lembrando que dentro do interior da Terra nós temos altas temperaturas e isso faz com que então os metais eles derretam. Esse metal derretido, pastoso, que se movimenta, ele faz com que haja uma corrente elétrica, né? Um movimento aqui de corrente elétrica entre esses metais, entre os elétrons desses metais que compõem o núcleo da Terra. E isso faz com que o planeta Terra se torne um ímã. Ok? Então, como a gente responderia essa questão? Qual é a explicação atual para a Terra ser considerada um ímã? Então, a parte central da Terra é constituída de ferro fundido, ou seja, de ferro derretido, que, ao se movimentar, produz um campo eletromagnético. Ok? Então, a gente vai ter que acreditamos que as correntes elétricas são responsáveis por esse campo magnético. O ferro se movimentando no núcleo terrestre em altas temperaturas, ok? Se chocando ali os átomos desse ferro e desse níquel. Eles se chocando, eles vão produzir uma corrente elétrica, uma mudança de elétrons ali de um átomo para o outro. E isso vai fazer com que o planeta Terra, como um todo, se transforme em um ímã. E aqui a gente vai chamar em um eletroímã, ok? Que é um ímã a partir de uma corrente elétrica. Tudo bem? Letra B. Qual o comportamento peculiar da agulha magnética fez William Gilbert chegar à conclusão de que a Terra é um ímã? Então, o que acontece com a agulha? A agulha sempre apontava na mesma direção, que na época, né, era considerado o norte geográfico. Ela sempre apontava para o norte geográfico, ok? É muito interessante a gente perceber, né, só para a gente abrir um parênteses aqui, que naquela época nós vamos ter que, pela agulha apontar para o norte geográfico, nós temos, lá eles chamaram, né, que a agulha, então, ela tinha um polo norte. A agulha tinha um polo norte que apontava para o polo norte geográfico da Terra. Só que depois de alguns anos, foi sabido que um ímã, os polos sendo iguais, eles se repelem. Então não fazia sentido eu falar que o polo norte da agulha, ele era atraído pelo polo norte do planeta, no sentido magnético. Então houve essa separação entre polo norte geográfico e polo sul magnético, que está próximos. Não é o mesmo polo, porque se formos considerar o polo norte geográfico, vamos perceber que ele exatamente é onde passa o eixo do planeta Terra. Ele atravessa o planeta Terra, de fato, lá no meio do círculo polar ártico. Ele é fixo. Já o polo sul magnético, no caso, né, e o polo sul e o polo norte magnético do planeta, que fica lá no sul geográfico, o polo norte e o polo sul magnético, eles mudam de local, eles não têm um lugar fixo. Claro, pelo próprio núcleo terrestre estar em movimento, ok? Então essas correntes elétricas, elas se alternam, de modo que o polo norte e o polo sul magnéticos da Terra, eles estão aproximadamente, isso varia, 400 quilômetros de distância do polo norte geográfico ou do polo sul geográfico.
Então a gente vai ter essa diferença também, né? Fechando parênteses só para a gente poder entender. A agulha ela sempre apontava para a mesma direção. Mas que direção? Na época eles chamaram Polo Norte, mas depois a gente entende que aponta para o Polo Sul magnético, ok? Do planeta Terra. A questão 12. Questão 12. Assinale a alternativa com a explicação correta sobre a bússola. Nós vamos ter aí a correta, a letra C, que vem dizer: o polo norte magnético da bússola aponta para o sul magnético do planeta, que está perto do polo norte geográfico da Terra, que é o que eu acabei de explicar, tá bom? Questão 13. Relacione as palavras com as frases âmbar, bússola, magnetosfera e eletromagnetismo. A região com propriedades magnéticas que envolve o planeta Terra, a gente chama de magnetosfera. Do mesmo jeito que a gente tem a atmosfera, a biosfera, do mesmo modo que nós temos a hidrosfera, que é tudo que envolve o planeta Terra, nós estamos falando também agora dessa camada que protege o planeta Terra a gente fala dos ventos solares. É uma radiação solar cheia de íons, né, que é lançada, que sai do Sol, né, a toda direção e, claro, em direção ao planeta Terra. Isso atrapalharia, estragaria nossos aparelhos eletrônicos, nossas transmissões de rádio, satélite. E o planeta Terra, por ter essa camada que a gente chama de magnetosfera, que nada mais é do que esse campo aqui, ó, esse campo eletromagnético do planeta, por ter isso, nós temos uma proteção. Porque esse campo ele orienta os íons para uma direção mais para os polos, ok? Do planeta, tirando ele, então, de uma ação direta desses íons. Segundo, material natural com propriedades elétricas com que o ser humano teve contato. Lembra do âmbar? Então, o âmbar, lá no início da nossa apostila, nós falávamos sobre ele, que foi aquela resina, né, encontrada com material de atração de algumas partículas de palha ali, de papel. Então, a partir dele começou o estudo, então, de toda essa questão elétrica, né? Ele mesmo foi chamado de elétron. E desse termo surge todas as palavras de elétron, eletrosfera, né? Eletricidade, etc. Terceiro, ferramenta que funciona pela interação com o campo magnético terrestre. Isso daí é a bússola, né? Ela só funciona quando ela entra em contato com o campo magnético da Terra, ok? E, livremente, aquela agulhinha que está ali no meio, ela pode se mover e se orientar na direção que o campo magnético da Terra a orienta, né? Então, ela ali nada mais está fazendo do que seguindo ordens do campo magnético da Terra, ok? Ao se alinhar. Então, uma bússola, pessoal, poderia ser, por exemplo, um ímã, que tem um polo norte e polo sul, todo ímã tem, né, que amarrado a um cordão ele fica livre para se movimentar, para a direita, para a esquerda, né, rodar e etc. Se eu deixo esse ímã livre, ele vai se orientar. O seu polo norte magnético ele vai se orientar para o sul magnético do planeta e o seu polo sul magnético vai se orientar para o polo norte magnético do planeta, naturalmente. E a agulha nada mais é, da bússola, né? A agulha nada mais é do que um pequeno ímã, que pode ser portátil, né? Que a gente pode colocar em um recipiente que, de fato, a gente pode levar para as áreas onde a gente não tem muita orientação e isso pode nos ajudar a nos localizar, nos orientar. A quarta e a última área das ciências que relacionou a eletricidade com o magnetismo. Então, aí a gente está falando do eletromagnetismo, tá bom? Então, a ordem das nossas respostas ficou na questão 13, 3, 1, 2 e 4. Continuando, então, nossa atividade. Questão 14, página 24. Encontre no caça-palavras as palavras que preenchem as lacunas. Ørsted observou em seu experimento que a
bússola defletia quando uma corrente elétrica passava próximo a ela. Ou seja, uma bússola, ela se movimentava, ela se atrapalhava e se voltava, né, em direção a essa corrente elétrica. Ok? Então, essa foi a experiência dele. Ele percebeu que a corrente elétrica, ela tem também uma região em volta de si que gera um campo magnético. Por afetar uma bússola, logo, essa corrente elétrica ela precisa sim gerar um campo eletromagnético, porque nós não vemos. O que então essa eletricidade passando nesse fio? Por quê? Né? Essa eletricidade ela alterou, ela modificou a orientação da bússola, porque ela tem um campo eletromagnético, tá bom? Então a palavra bússola, ela vai estar escrita na diagonal, aqui, ok? A palavra corrente, ela está escrita na horizontal, bem aqui, ok? Letra B. O dínamo é um dispositivo composto de um ímã e de espiras que converte energia mecânica em energia elétrica por meio da indução eletromagnética. É esse processo, lembra? A gente não precisa encostar uma coisa na outra. A coisa ela é induzida. Desde quando a gente estava estudando sobre eletrização por indução, nós vimos que não é necessário encostar, ok? Para movimentar os elétrons. Então, o ímã e essa espira aí de cobre, geralmente, elas não estão encostadas uma na outra, mas por estarem próximas, o movimento de uma gera o movimento dos elétrons, ok? No caso da espira, né? Da bobina de cobre aí. Indução. A palavra indução está mais abaixo aqui na horizontal, tá bom? E a letra C, o eletromagnetismo reúne estudos da eletricidade e do magnetismo. Por isso que forma uma palavra só, eletromagnetismo. Então a palavra eletromagnetismo, ela está de cabeça para baixo ou de baixo para cima, bem na vertical do seu lado direito aí, tá bom? Segunda coluna do lado direito. Questão 15. 1879. Dom Pedro II concedeu a Thomas Alva Edison o privilégio de introduzir no país aparelhos e processos de sua invenção, destinados à utilização da eletricidade na iluminação pública. Foi inaugurada na estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, atual Central do Brasil, a primeira instalação de iluminação elétrica permanente. Em 1881, a Diretoria-Geral dos Telégrafos instalou na cidade do Rio de Janeiro a primeira iluminação externa pública do país, em trecho da atual Praça da República. Em 1883, entrou em operação a primeira usina hidrelétrica no país, localizada no Ribeirão do Inferno, afluente do rio Jequitinhonha, na cidade de Diamantina. Dom Pedro II inaugurou na cidade de Campos o primeiro serviço público municipal de iluminação elétrica do Brasil e da América do Sul. Então, a cidade de Campos aí é a primeira cidade a ter a iluminação pública, né, na cidade. Com base no texto, responda às questões propostas. Letra A. A origem do eletromagnetismo remete ao início do século XIX. Um dos seus marcos é o experimento do físico dinamarquês Hans Christian Ørsted, que nada mais é do que a questão 14 lá. Ó. Ele observou que uma bússola ela é afetada pela corrente elétrica. Então, logo, a corrente elétrica ela tem uma relação com campos eletromagnéticos. Ok? Então, tudo inicia com esse experimento. A energia elétrica chegou ao Brasil quanto tempo depois do experimento de Ørsted? 59 anos depois. Basta a gente pegar, então, 1879, quando ela chega no Brasil, ok? E 1820, que foi quando Ørsted ele fez esse experimento,
tá bom? 59 anos depois. Letra B. Qual invenção de Thomas Edison é utilizada para a iluminação pública? A lâmpada. Quem desenvolveu a lâmpada, né, no caso lá a lâmpada incandescente, foi Thomas Edison. Letra C. Qual a primeira cidade da América do Sul a ter serviço de iluminação pública? No finalzinho do nosso texto, a cidade de Campos, lá no Rio de Janeiro. Tá bom? Questão 16. O texto a seguir fala sobre um apagão que afetou diversas cidades brasileiras. O apagão começou pouco depois das 15 horas e 30 minutos da quarta-feira e foi provocado por uma falha em um disjuntor da subestação do Xingu, no Pará, onde passa a energia produzida por Belo Monte, que é uma usina hidrelétrica de Belo Monte, tá bom? O disjuntor, que serve como uma chave de segurança, desarmou. O apagão atingiu cidades dos 9 estados do Nordeste e também de 5 estados do Norte. Houve picos de energia em cidades de outros 8 estados e no Distrito Federal. No Sul, Sudeste e Centro-Oeste, a luz voltou em cerca de 20 minutos. Com base no texto, faça o que se pede. Letra A. Elenque 5 problemas que a falta de energia elétrica pode causar. Primeiro, nós teríamos o desligamento de indústrias. Segundo, a parada de serviços que dependem de computador e comunicação à distância. Terceiro, desligamento de câmeras de segurança. Quarto, problemas de trânsito e iluminação pública. Quinto, parada de transações financeiras que dependem de internet e computador. A gente poderia talvez acrescentar também, né, mais de 5 aí, falar de os trens elétricos. Ok? Então, transporte público que necessita de eletricidade e tantas outras coisas, né? Até o próprio trabalho do poder público que necessita muito da eletricidade, computadores, muitas coisas virtuais, a nossa própria comunicação, isso tudo seria afetado. Tá bom? Letra B. O apagão foi causado por problemas com o disjuntor, ou seja, uma peça de segurança que não faz parte do processo de geração de energia. Então, o disjuntor ele não gera energia, está afirmando isso. Em sua opinião, esse apagão poderia ter sido evitado? Que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra? Para que isso não se repita, por exemplo? Então, lembrando que o disjuntor ele é um equipamento para proteção, tá bom? De todo o circuito elétrico. Então, ele vai cessar a corrente elétrica, ele vai cortar a corrente elétrica quando ele percebe que está vindo uma corrente elétrica mais forte do que a suportável. Então, há um sistema feito no disjuntor para que ele derreta. E derretendo, há essa interrupção, né, da corrente elétrica. Então, a corrente elétrica de alta potência, ela não vai passar para as regiões mais fracas, onde poderia queimar aparelhos, né, estragar toda uma instalação elétrica de transmissão e distribuição de eletricidade para as cidades, né? Então, o disjuntor serve para isso. E no caso aqui, que medidas podem ser tomadas para que isso não ocorra de novo? Lembrando, né, nós precisamos sempre de prevenir, sempre trabalhar com relação à manutenção desses equipamentos, de toda a instalação elétrica, né, desde lá da produção de energia elétrica até a distribuição, toda essa rede de energia elétrica, tá bom? Então, a gente poderia citar aí, né, medidas preventivas de manutenção e também de monitoramento da rede elétrica, tá bom? De energia. Então, a gente vai ficar por aqui com essas questões, depois a gente segue corrigindo as demais.